E aí, fala pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos! Eu sou o Bael e é um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje eu quero falar sobre um assunto que vai cair no Enem e vai cair em vários concursos. Hoje nós vamos falar das missões jesuíticas. Então, por favor, Magalhão, solta a vinheta. Estamos aqui de volta para dar início a esse tema, a esse assunto das missões jesuíticas. A gente tem que entender primeiro o que é a missão jesuítica e como ela surgiu. Para isso, é claro, eu fiz uma pesquisa aprofundada, peguei lá meus conhecimentos técnicos do colégio e agora nós vamos falar. Bom, primeiramente, vocês têm que entender que lá no século XVI e lá na Europa Central, tava rolando umas treta lá, Kentucky, lá, umas treta da própria Igreja Católica, que veio se agravando, na verdade, de anos antes disso, por causa das monarquias, os reis e os imperadores que estavam começando a bater de frente com a Igreja Católica, e os papas estavam perdendo o controle, estavam perdendo o comando, a igreja, o clérigo, estava perdendo espaço na política. Então, com isso, dentro da própria Igreja Católica, conflitos internos, guerra civil aconteceu, não foi bem guerra civil, mas muitos conflitos se deram origem. Com isso, surgiu então o movimento da renovação da Igreja Cristã, chamada de Reforma Protestante. Isso tudo aconteceu, como eu acabei de falar, por causa desses problemas, mas se agravou porque nessa época, no início e meados do século XVI, estava rolando lá a venda de indulgências. Sabe o que é uma indulgência? Era quando o cidadão lá pegava um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, um pedaço de qualquer objeto e vendia para a população como se fosse uma relíquia sagrada, um pedaço da cruz de Cristo, um pedaço do cravo que prendeu Cristo na cruz, um pedaço da Arca da Aliança. E as pessoas compravam porque elas tinham medo de não irem para o céu. E nessa ocasião aí, surgiram vários movimentos que seccionou a Igreja Católica em vários pedaços. Por isso a Reforma Protestante. Daí surgiu Lutero, Calvinismo, etc. Bueno, daí todo esse estresse aí foi um conjunto de fatores que permitiu o surgimento da chamada Campanha de Jesus, criada por Santo Inácio de Loyola em 1534. Anota aí! Santo Inácio de Loyola, 1534. Ele é um grupo de pessoas universitárias e da Universidade de Paris que criaram essa campanha e se autodenominaram jesuítas. E a sua missão principal era a obediência, ser obediente à igreja e, claro, transmitir ao maior número de pessoas possível os ensinamentos da igreja e também ensinamentos educacionais, como leitura, escrita, alfabetização. E Dom João III, então, rei de Portugal, solicitou os jesuítas em Portugal que espalhar a palavra de Jesus, os ensinamentos da campanha de Jesus. Em pouco tempo, eles já tinham se espalhado por toda Portugal. E os jesuítas, os padres jesuítas, eles tinham uma importância vital para a Igreja Católica, pois eles catequizavam as pessoas dentro das novas normas da reforma cristã e implantavam os ideais católicos, entende? Daí no ano de 1549, anota aí de novo, 1549, liderados pelo padre Manuel de Nóbrega, eles vieram para onde? Para o Brasil. E qual era a missão deles aqui? Catequizar, é óbvio. Quem? Os povos indígenas, na sua grande maioria os guaranis, os tupis guaranis, mas também os imigrantes africanos, ou alguns escravos africanos que aqui viviam, e alguns dissidentes europeus que aqui estavam também,
mas o foco sempre foi os guaranis. Nessa época, então, já havia acabado as capitanias hereditárias aqui no Brasil, existia o governo geral. E quem trouxe eles para cá foi, então, o primeiro governador geral do Brasil. Anota aí! Tomé de Souza. Bom, aí a gente começa a enxergar as missões jesuíticas de uma forma completamente diferente, porque o que eles vieram fazer aqui no Brasil foi isso que eu acabei de falar. Mas a realidade se mostrou uma coisa completamente diferente. Porque aqui os padres jesuítas se espalharam pelo Brasil, vieram para o Rio Grande do Sul, foram para a Argentina, aliás, né? Países da região, Mato Grosso, Amazônia, a imensidão toda. Então eles começaram um trabalho chamado de redução. O que é uma redução? Anota isso aí, hein? Pode ser importante. Redução são agrupamentos. Eles reuniam os índios a fim de catequizá-los. Mas isso não aconteceu na paz, não. Não foi nada pacífico, muito pelo contrário, foi extremamente agressivo, pois eles obrigavam os índios a participar do programa de evangelização. Eles ensinavam, na verdade, né, os índios com técnicas de agricultura, alfabetização, a língua nativa portuguesa. Eles domesticavam os índios, urbanizavam eles. Em alguns lugares, esses aldeamentos, né, esses grupos, essas reduções deram certo, mas ao longo de anos, muitos padres, o que eles fizeram? Abusaram do poder. E não é porque são padres, é porque são homens no poder, no comando. E onde há pessoas no comando, sempre haverá abuso de autoridade. Mas uma coisa de muito bom aconteceu com a vinda dos missionários jesuítas para o Brasil. Eles fundaram as escolas jesuíticas, que nada mais é do que instituições de ensino, como a Fundação São Paulo de Piratininga, uma escola jesuítica. O modelo inicial de catequização e de criação das missões somente encontrou seu maior sucesso, seu apogeu, em meados do século XVII e cresceu demais. E aí, meus amigos, os jesuítas arrumaram uma dor de cabeça, porque a coroa portuguesa percebeu que eles estavam crescendo demais e começaram a acusar os jesuítas de criarem um Estado dentro de um Estado. E isso se chama um conflito político-geográfico. E virou uma guerra civil, uma guerra militar, onde os povos das missões, com pouquinho armamento, foram derrotados na Guerra Guaranítica. Mas esse não é um assunto para hoje. E em muitos casos, a população jesuítica foi exterminada. Nessa ocasião, também existiam aqui no Brasil os bandeirantes, que não é o assunto de hoje também. Vamos falar depois sobre isso. Mas o que acontece? Olha, vejam bem, os proprietários de terras brasileiras que viviam no litoral tinham uma dificuldade muito grande de encontrar mão de obra. Nem os escravos africanos que eram trazidos para cá davam conta do recado. Então eles contratavam os bandeirantes para escravizar o povo nativo, os índios. E os bandeirantes, por sua vez, perceberam que era muito melhor atacar os jesuítas e escravizar os índios já catequizados, pois eles já estavam praticamente domesticados e não haveria tanta resistência assim. A coroa portuguesa, então, percebeu que as missões jesuíticas já tinham chegado no que tinha que chegar e ordenou que os bandeirantes, expulsassem os jesuítas daqui. Afinal, era mais lucro para a coroa que os bandeirantes continuassem o seu trabalho. E para evitar também um possível golpe de Estado dos jesuítas, lembra? Um Estado dentro de um Estado. O primeiro-ministro de Portugal, então, anota aí, Marquês de Pombal, em 1759, ordenou que os bandeirantes expulsassem de vez os jesuítas do Brasil. E assim chega ao fim um ciclo de quase 200 anos, iniciado em 1549, aonde, pasmem, muitas reduções, muitos aldeamentos indígenas
cresceram e prosperaram de uma tal forma que nem mesmo as aldeias dos descendentes brancos europeus tinham a tal prosperidade. E foi somente no século XX que eles retornam ao Brasil, com foco na criação de colégios católicos. A Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Unicinos são heranças jesuíticas. Mas eu vou contar uma curiosidade para vocês. Os bandeirantes já vinham expulsando e brigando, tendo conflito com os jesuítas há muito tempo antes. No ano de 1641, os bandeirantes expulsam da região aqui do Rio Grande do Sul um grupo de padres jesuítas, liderados pelo padre Cristóvão Orellano Pereira de Mendonça. Esse padre, ele tinha trazido o gado para cá para cultivar, não se cultiva gado, para criar o gado, para servir de alimentação para os índios. Quando os bandeirantes então expulsam o padre e o seu grupo de jesuítas desta região, o gado se espalhou pela região, se tornando então um gado selvagem, ou como se dizia na época, chimarrão. E assim se deu origem ao tipo do gado orelhano, o gado selvagem, o gado orelhano. Esta é a incrível origem deste gado. Então é isso, falamos brevemente sobre as missões jesuíticas. Eu espero poder ter te ajudado nos teus estudos e no teu enriquecimento cultural. Em breve estarei fazendo novos vídeos sobre o tema e sobre outros temas afins. Clica no botãozinho embaixo aqui, ó, inscrever-se, ativa o sininho e compartilha aí com os amiguinhos. Deixa algum comentário dizendo o que tu achou que pode melhorar, que tipo de informação faltou a gente conversar aqui. Deixa a tua sugestão sobre este tema e sobre um próximo tema. Eu te agradeço demais e obrigado a ti, Magalhão. Bons estudos pra ti. Nos vemos na próxima. Eu sou o Bael e vou ficando por aqui. Fui!